Olá, queridos discípulos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu vou compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus. A nossa reflexão de hoje tem por título Quando Deus intervém na história de uma família. Hoje nós veremos que Deus interviu na história de uma família lá do Antigo Testamento e trouxe vida para aqueles que estavam cotados para morrer. Eu quero compartilhar com vocês a história de uma mãe e de um filho que está registrada no livro de Gênesis, capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 21, que diz da seguinte maneira: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. O texto que acabamos de ler fala de Agar, que era serva de Sara. Sara era mulher de Abraão e não podia ter filhos porque era estéril. Então Sara combinou com a sua escrava que ela daria um filho a Abraão, e o filho da escrava com Abraão seria considerado seu filho. Agar seria uma espécie de mãe de aluguel. Todavia, mais tarde, o Senhor concedeu a bênção de Sara, que não podia ter filhos, engravidar e dar um filho do próprio ventre ao seu marido Abraão. Então, quando Sara tem o seu próprio filho, nascido do seu ventre, começam os conflitos com Agar e com o filho que Agar tinha gerado do seu marido. Os conflitos ficaram tão insustentáveis ao ponto de Sara expulsar Agar de sua casa, juntamente com Ismael, o filho que ela havia gerado de Abraão. Quando Sara expulsou Agar de sua casa, tudo o que ela levou naquela ocasião foi um pouco de água, um pouco de pão e o seu filho em sua companhia. O texto bíblico diz que Agar saiu andando errante pelo deserto. E quantas vezes eu e você já nos deparamos com situações como Agar se deparou, de andar errante, sem saber o que fazer, sem saber qual o próximo passo, ou sem saber para onde ir, no meio de toda aquela aflição, distante das pessoas, distante do socorro. Agar foi caminhando com seu filho pelo deserto, até que a Bíblia diz que a água acabou. E tendo acabado a água, ela colocou o menino debaixo de um arbusto. Depois se afastou um pouco para não ver o menino morrer. Diz a Bíblia que ela começou a chorar por causa de tamanha angústia. E nesse momento Deus entra em ação e começa a interferir milagrosamente na história daquela família, trazendo livramento para aquela mãe e para aquele filho
que estavam fadados a morrer no deserto sem água. A primeira lição que eu destaco aqui e que nos enche de esperança é saber que Deus nos vê independentemente do lugar. Agar estava no meio do deserto, não tinha homens por perto para lhe ajudar, ela não tinha onde comprar mantimentos para lhe sustentar. Quem mais poderia socorrê-la? Só Deus poderia socorrê-la em tal situação. E Ele socorreu-a. O que nos conforta é saber que nós não estamos sozinhos, nós não estamos caminhando sem destino. Deus está no controle da nossa vida e ainda que estejamos no deserto, o Senhor está conosco. Ainda que estejamos no deserto, Deus está nos vendo. Sabe por quê? Porque Deus nos vê quando estamos no monte. Deus nos vê quando estamos no vale. Deus nos vê quando estamos no deserto. Deus nos vê quando estamos no profundo de uma cova. Deus nos vê independentemente do lugar. Vocês lembram que Deus estava com Moisés quando ele estava no cume do monte? Mas Deus também estava com Jonas quando foi lançado nas profundezas dos mares. Deus estava com Elias no cume do Monte Carmelo quando desceu fogo do céu. Mas também estava com Daniel quando foi lançado na cova dos leões. Nós temos o Deus que nos vê e nos socorre independentemente do lugar. De que maneira Deus interferiu na vida daquela mãe e daquele filho? Trazendo a eles o livramento, enxergando-os independentemente do lugar, enxergando a angústia e a aflição em que eles estavam sucumbidos. Mas em segundo lugar, eu quero destacar que Deus agiu quando ouviu o clamor daquela família. O texto bíblico diz que Deus ouviu a voz do menino, no versículo 17. Também diz o texto bíblico que Agar chorou no deserto, versículo 16. Deus contemplou as lágrimas daquela mãe e a voz daquele menino, aflitos no deserto. Queridos, nós servimos o Deus que ouve orações. Quando nós entramos em nosso quarto, fechamos a porta, nos ajoelhamos e começamos a orar, nós estamos falando com o soberano do universo. Quando nós estamos em nosso quarto em oração, nós não estamos lançando palavras ao ar. Nós não estamos falando com as paredes, nem tampouco estamos filosofando. Nós estamos conversando com o dono da nossa vida, nós estamos conversando com o Pai Celestial. A Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. Hudson Taylor dizia que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha. Spurgeon dizia que 10 minutos de oração valem muito mais do que um ano inteiro de murmuração. Billy Graham dizia que eu e você precisamos orar até que nos tornemos amigos íntimos de Deus. Meus queridos, Deus ouviu a oração daquela mulher no deserto. Deus ouviu a voz daquele menino no deserto. Viu as lágrimas daquela família. Nós servimos o Deus que responde orações. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós vimos que Deus interviu, vendo a aflição daquela família, e Deus interviu ouvindo as orações daquela família. Mas por último, eu quero dizer a você que Deus interviu abrindo os olhos daquela família. Havia faltado água e eles estavam desesperados no deserto. E depois que clamaram, oraram e choraram, um anjo do céu clamou e disse, no versículo 17, "O que tens, Agar? Não temas." Diz a Bíblia que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu água, no versículo 19. Ela viu a provisão de Deus para ela e para o seu filho, ali no deserto. Deus abre os nossos olhos e nos mostra a saída, nos mostra a resposta, a solução. Deus providenciou o que aquela mulher e o seu filho precisavam para sobreviver. A minha oração é para que Deus abra constantemente os meus olhos e também os teus olhos, para que nós possamos ver a resposta de Deus, o socorro de Deus, a provisão de Deus
porque Ele já preparou para a nossa família. Nós servimos o Deus que nos vê, independentemente do lugar, que ouve o nosso clamor, vê as nossas lágrimas e que abre os nossos olhos, nos mostrando a saída. Que esta mensagem edifique o meu e o seu coração e que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém e amém.